Vamos lá. O volume ele começa com a galera acertando os detalhes da backstory fake da Mine, que vai ir a público, e principalmente decidindo como a história seria e como ela iria se encaixar no macro dos acontecimentos do volume passado, no caso o anime. Agora eu vou abrir um parênteses para explanar sobre algumas explicações que estão ausentes no anime ou foram bem passadas. Primeiro de tudo vem o nome. O novo nome da Mine, no caso Rosemine, não é um nome escolhido aleatoriamente. Isso porque foi conversado que na história de fachada, a mãe biológica da Mine seria uma mulher chamada Rosemary. É uma falecida esposa do Castelli. Então, seguindo a lógica do filho ter um nome parecido com o do pai, daí vem o Rosé. E o Mine não foi mantido só por capricho ou coisa do tipo. O Mine foi mantido porque caso alguma coisa imprevista rolasse, alguém que conhecia a Mine como Mine chamasse ela assim na frente de um nobre, que só conhecia ela como Rosemine, ela poderia dar desculpa e ter massa de manobra sobre o passado dela, dizendo que era só um apelido ou um encurtamento do nome dela, ou coisa do tipo. Depois vem o fato de ninguém na sociedade nobre saber da existência da Mine como filha do Castelli. Essa parte é fácil. Isso porque na sociedade nobre a existência das crianças, no caso, os filhos do nobres, é meio que mantida em segredo, sendo que sua existência geralmente só é conhecida por um círculo bem pequeno da família. Isso se mantém até a idade do batismo da criança, quando ela completa 7 anos de idade, onde elas têm sua cerimônia de batismo, assim elas são tornadas públicas e apresentadas à sociedade nobre como um todo. E por fim, tem a questão do próprio ciclo do Castelli, do porquê ele não ter contado da existência de uma filha para eles. Que obviamente, eles não... de uma filha para eles. Aqui a desculpa seria que, no passado, o Castelli tinha 3 esposas. A primeira esposa, Elvira. A segunda, Trudeliede, e a terceira, que era a Rosemary. Pelo que é explicado, na época em que a Rosemary era viva, por questões familiares, ela e a Trudeli entravam em conflitos em vários momentos. E enquanto o Castelli ia defender a Rosemary, a Elvira, a primeira esposa, sempre ia ficar do lado da Trudeli. Então, tendo em vista esses conflitos internos, o Castelli iria meter que quando fosse questionado do spawn da nova filha, que a Mine, no caso a Rosemary, era uma filha que ele teve com a Rosemary, mas vendo a quantidade de mana e principalmente temendo pelo bem dela, devido aos conflitos entre as esposas dele, ele resolveu mandar ela pro templo para ela ser criada lá. Aí, tendo o grupo montado isso como backstory da Mine, eles também começam a bolar uma justificativa para ela ter sido adotada pelo Sylvester. E nisso é apontado primeiro de toda a quantidade de mana. E depois tem o trabalho dela no templo com os órfãos. E além disso tem o fato dela ter começado várias novas indústrias no ducado, em especial da impressão. Também é posto em pauta por esses feitos da Mine colocar ela no posto de novo bispo, visto que com o que rolou anteriormente, no caso no anime, o antigo bispo tinha ido de vala. Claro que a Mine não vai fazer todo o trabalho de bispo, isso na maioria quem já faz é o Ferdinand. Mas tendo em vista que a Mine pelo menos ajuda ele com isso, já era um grande avanço no final do dia. Depois tem a questão da Verônica e do bispo, como dito acima. Basicamente, além do bispo, o Sylvester usa toda a situação que rolou no anime para pegar outra pessoa junto dele, uma mulher chamada Verônica. Muito importante, por sinal. Esse ponto que eu vou falar é uma parte que me faz questionar do quanto meio que de tudo isso. Esse ponto que eu vou falar é uma parte que me faz questionar o quanto a Mine no meio de tudo isso pro Sylvester é só um bônus, visto que, apesar do Sylvester ser o arquiduque atual, dá pra se dizer que a pessoa mais poderosa e influente no momento no ducado era uma mulher chamada Verônica, qual era a esposa do antigo arquiduque e, por consequência, mãe do Sylvester, e também, por consequência, ela era a irmã do bispo que colaborou nas coisas que ele fez no templo. Colaborava com as coisas que ele fazia no templo. Como trazer aquele nobre para dentro da cidade, sem a permissão do Sylvester. Então o Sylvester usa disso para declarar ela como uma criminosa e exilar ela. E assim, o Sylvester ganha finalmente o status de pessoa mais forte politicamente no ducado de Ehrenfest. E bem, depois de toda essa contextualização, o Ferdinand e o Castelli vão até a Elvira, que era a primeira esposa do Castelli, e como eu disse anteriormente, a Verônica, antes de ser exilada pelo Sylvester, era a pessoa mais forte e influente do ducado. E com isso, meio que ela administrava, influenciava e dizia como seria o relacionamento de boa parte das mulheres de Ehrenfest, principalmente as da alta nobreza. E agora que ela foi pro saco,
duas pessoas agora meio que tomavam esse lugar duas pessoas que agora meio que tomavam esse lugar, que eram a esposa do Sylvester, a Florência, e a primeira esposa do Castelli, a Elvira. Assim, o Castelli foi com o Ferdinand para falar com a Elvira, isso porque eles entenderam que para Mine, a Rosamine, fosse incorporada devidamente aos círculos das mulheres nobres, ela iria precisar de suporte e que eles queriam que a Elvira fizesse isso. De início, a Elvira foi relutante, principalmente ao ouvir a história e saber que a Mine era filha da Rosemary. E diz que que a presença da Mine só ia fazer a briga dentro da casa dela voltar a acontecer. Mas ela muda de ideia e ficou até de acordo quando foi sugerido batizar a Mine como sendo filha dela. E tá aí e nesse ponto fica aí um dos motivos das crianças serem mantidas reclusas. Criança que não existe não tem pai. E se não tem pai, qualquer um pode assumir a criança, basicamente. E depois desse momento a gente tem o exame da Mine. Aqui o Castelli vai com a Mine até o laboratório do Ferdinand porque ele queria examinar a Mine. Isso porque, visto que ela ia ser adotada oficialmente como filha do Sylvester, assim se tornando uma candidata a arquiduque, depois da cerimônia de adoção, o Ferdinand não ia ter sequer a chance de tocar no corpo dela de novo. Ou seja, ele tinha que fazer esse exame logo, para ver como é que estava a condição física dela. O exame se constituiu basicamente no Ferdinand verificando o corpo da Mine e principalmente a dinâmica da mana no corpo dela, visto que, como dito e sabido, muita mana no corpo da Mine fazia ela ter aquelas explosões. Mas também tinha sido relatado o contrário da Mine, que, segundo ela, quando ela tinha pouca mana, ela não conseguia se mover direito. E assim o Ferdinand fez o exame nela e ao final disso ele concluiu que a Mine já tinha morrido e